Jogador de Free Fire acusado de hack deve ter conta reativada, decide a justiça. Esse caso tomou conta na comunidade do Free Fire, que foi algo simplesmente muito louco e muito sinistro. Um jogador de Free Fire ele processou a Garena e o Google após ter a conta banida por suposto uso de hacks. O Tribunal da Justiça da Bahia, o TJBA, sentenciou a desenvolvedora do Battle Royale a reativar o perfil do usuário, pois, segundo a decisão do juiz, a empresa não apresentou evidências que comprovassem as trapaças. Para você entender um pouco mais do caso, eu vou ter que apresentar aqui de uma forma um pouco mais detalhada. O jogador ele teve a conta de Free Fire desativada. Alegando ele, junto com seus advogados, comentou com a justiça de que ele entrou em contato com o suporte para poder verificar mais informações, poder se aprofundar nesse caso, nesse estudo, só que, entretanto, a empresa ela sempre dava uma resposta automática dentro do que foi solicitado pela troca de e-mails. Então, com base nisso, o advogado do menino entrou na justiça, colocando a Garena e o Google juntos, dentro do mesmo processo. Entretanto, o Google acabou saindo da parte do processo, porque não tinha conexão com a situação, não tinha nenhuma relação nessa questão do hacking. Não é algo que a Play Store, por exemplo, tem a ver com isso. Entretanto, o Google ainda pediu uma ação na justiça de indenização pelos honorários dos advogados de R$ 1.500. Isso já está na justiça e já está em trâmite. E agora, voltando para essa briga entre o garoto e a Garena, foi basicamente uma briga de boxe, uma disputa de quebra de braço muito incrível. O menino ele pediu para a Garena uma indenização de R$ 6.000, pediu que recuperasse a conta e que também, além disso tudo, o que ele foi gasto na moeda do jogo vai voltar para a conta dele. Essa era basicamente a sentença do processo. A questão é que isso deixa uma situação muito delicada e muito tensa, porque a própria Garena ela falou que ela não poderia passar essas informações com prontidão, porque teria que fazer uma perícia especializada e verificar exatamente o caso do banimento. Por isso que eles não poderiam trazer o motivo do banimento com tantos detalhes. Só que o juiz do TJBA, ele acabou intimando, ele falou, pô, mas e aí? Você tá falando que hackeou e não tem como comprovar, não tem prova concreta? Então ele solicitou sim que a Garena encontrasse provas concretas e que, se não, iria sim devolver a conta do garoto. Dentro e as condições. Papo vai, papo vem, e durante o processo, durante a negociação, o processo acabou ficando muito, muito, muito aberto. Então, a empresa ela não queria abrir a conta do jogador, reativar a conta do jogador. Ela também não queria fazer o cashback, vamos dizer assim, do cash que o menino botou no jogo, e também ela ainda estava com peso de pagar danos morais, porque pelo fato do jogador ter sido banido, ele não podia participar de campeonatos, não podia participar de torneios, e ele ficou um bom tempo com a conta hackeada. E uma coisa que foi passada na informação é que a vida dele, vamos dizer assim, tem uma certa dependência do Free Fire. Porque para quem não sabe, para quem não conhece esse universo do Free Fire, existem muitos campeonatos que você ganha uma graninha, você ganha chegando em primeiro, campeonatos de bairros mesmo, até da própria comunidade do Facebook e tudo mais, que você ganha uma remuneração de 500, 600, 700, até mesmo vai crescendo. E isso, querendo ou não, acaba sendo um sustento de muitas pessoas, de muitos brasileiros. Porque, querendo ou não, a gente vive em um país muito pobre e esse tipo de remuneração, esse tipo de prêmio, acaba sim impactando, fazendo a diferença na vida da pessoa. Então ele entrou justamente dentro com essa ação na justiça. Agora a questão toda é que está sendo feito qual vai ser a decisão final. No final das contas, a sentença do projeto, perdão, a sentença do projeto ficou da seguinte maneira: a Garena, ela vai sim, ela é obrigada judicialmente a ativar a conta do garoto, mas não vai pagar danos morais e não vai pagar o cashback, né? Não vai dar o cashback, vamos dizer assim, do cash que o menino botou no jogo. Mas agora eu acredito que esse garoto ele tá em uma situação complicada, porque ele entrou com um processo que era para ter um ganho, que além de ter a conta, que seria o mínimo, de ter um ganho financeiro, uma remuneração por isso, ele não ganhou essa remuneração financeira e agora ele está em um processo com o Google pelo simples fato de ter incluído ele dentro dessa acusação e agora vai ter que responder judicialmente por isso, tendo que pagar a indenização dos advogados. Essa situação já aconteceu em outros casos em que teve essa loucura, não seria loucura, né? Mas seria um assunto fora da caixa
de pessoas processando empresas em relação a isso. Já teve questões da Electronic Arts, na parte das bots do FIFA. Já teve também questões de outras empresas, por exemplo, o Instagram, um cara que processou o Instagram porque o perfil não era verificado, e aí dentro da acusação era por uma situação de marcação, vamos dizer assim, e foi uma situação assim, totalmente muito louca, e nesse caso aqui o jogador ganhou. E também tivemos um caso relativamente recente com o PlayStation 5, que bloqueou os usuários quando eles fizessem uma atitude, como é que a gente pode dizer? Uma atitude meio que de compartilhar jogos, algo que já está dentro dos termos e que está explícito que isso não é permitido. E mesmo assim já teve a situação de ir para a justiça para tentar recuperar as contas do PlayStation que foram bloqueadas e o PlayStation em si que foi bloqueado. Então é algo muito louco e também tem outra particularidade. Dentro desse processo que teve com o menino, eu acredito que isso abre muitas portas também a gente colocar uma posição muito mais para frente em relação à forma como a empresa trata o consumidor. Já existiu o caso também daquele jogo No Man's Sky exclusivo do PlayStation, em que ele tinha uma promessa muito grande, um projeto muito ambicioso, e da forma que ele chegou não correspondia com a realidade. Era um jogo totalmente fora da proposta, foi muito capado, vamos dizer assim, entre aspas, e teve que sofrer uma série de updates, entrando até mesmo dentro da categoria de propaganda enganosa. Vários outros jogos tiveram essa como é que posso dizer? Esse trabalho mal feito dos jogos e prometer algo que não corresponde com as realidades. Cyberpunk mesmo já meio que entrou nisso. Watch Dogs, no seu lançamento, ele foi sim muito julgado, muito criticado. Eu acredito que isso abre até mesmo premissas para a gente poder ter essa postura um pouco mais à frente. E também voltando agora sobre esse caso do garoto que foi acusado de hack do Free Fire, foi uma situação bem particular, porque assim, a Garena, da própria forma como ela coloca os termos e condições de uso do game, da plataforma, e também do antivírus que instala para poder verificar o hack, entre outras questões que implicam na trapaça, acabou justamente entrando em situação em que a forma que a Garena colocava a informação dos termos de uso era automática, não dava detalhes, vamos dizer assim, e tinha práticas abusivas. Então isso já criou toda uma reestruturação e um fortalecimento ainda maior na posição do garoto de que sim, a conta deve e tem que ser reativada. Eu acredito que esse é um caso muito louco, porque realmente existe sim um risco da gente confiar nos sistemas de detecção de programas auxiliares, só que isso também pode ser muito na margem de erro, sabe? Eu acredito que outros usuários já tiveram suas contas hackeadas ou então prejudicadas por conta disso, ou então pessoas inocentes que perderam sendo alegados de trapaço que não corresponde com a realidade. Mas já pensou se cada pessoa que fosse hackeada fizesse um processo em relação a isso? E também uma coisa que é muito particular, como é que a empresa, ela dentro do sistema dela, da forma como ela criou o scan de programas auxiliares, como é que ela consegue ter essa inteligência, passar com tranquilidade o fato de que o menino usou hack, mas não consegue nem especificar, detalhar nada, simplesmente hack e acabou, sabe? Isso é algo muito estranho para os dois lados. Eu acredito que a gente pode ter algo mais no futuro, um pouco relacionado a isso, que seja mais abrangente, mais transparente, eu acho que essa é a palavra ideal para o gamer, mas realmente é uma situação que a gente não vê todo dia e que, pô, sinceramente, eu tô do lado do garoto. Agora eu quero saber o que é que você acha disso. Comente aqui embaixo o que é que você achou desse caso. Vou deixar aqui o link na descrição, caso vocês queiram dar uma lida e se aprofundar mais sobre o assunto. Beleza? Um abraço e até a próxima.